Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, a qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Louvado seja Deus. Queridos, esta noite eu quero trazer como tema desta palavra: não deixe os fundamentos do cenáculo. Se você puder repetir comigo, repita essa noite, vamos lá. Não deixe os fundamentos do cenáculo. Quando nós olhamos para uma construção, e aqui nós estamos com um belo tempo, já na fase final do seu acabamento, nós costumamos a ver e valorizar o exterior daquela edificação, daquele grande edifício. Quando nós olhamos para esse templo, nós olhamos o tamanho, nós olhamos as janelas, nós olhamos toda a dimensão exterior que ele aqui apresenta. Porém, para que esse templo esteja em pé, assim como para que toda grande edificação esteja de pé, é necessário que seja feito uma construção sólida, uma fundação sólida, um fundamento que possa sustentar todo aquele grande edifício que está visível. Os fundamentos, eles normalmente não são vistos, as fundações não são vistas exteriormente, mas sem estas fundações, grandes edifícios, qualquer edifício não se coloca de pé. Nesses 114 anos de Assembleia de Deus, nós podemos dizer metaforicamente que as Assembleias de Deus é um grande edifício para a glória e louvor do nome de Jesus. Nós construímos uma igreja grande para a glória e o nome do Senhor Jesus. Segundo os últimos dados do IBGE, as Assembleias de Deus têm mais de 20 milhões de crentes espalhados por todo o Brasil. Isso é motivo de glorificarmos a Deus. É uma igreja grande que está em todo o povoado, que está em todo o local que nós podemos observar. Porém, esta igreja que nós vemos grande, suntuosa e de certa forma até mesmo institucionalmente poderosa, ela precisa continuar voltando aos seus fundamentos. E nesta noite, duas palavras marcarão muito a minha preleção: a palavra fundamento e a palavra cenáculo. Pois afinal de contas, o tema desta mensagem é: não deixe os fundamentos do cenáculo. Quanto a fundamento, a primeira palavra nós já tratamos aqui. Os fundamentos são importantes, pois a partir dele nós vemos segurança, nós vemos profundidade, nós vemos sustentação, nós vemos que é uma igreja ou qualquer edifício que não vai ser abalado pelas tempestades exteriores. Quanto à segunda palavra que vai nortear a nossa fala esta noite, a palavra cenáculo, não é uma palavra muito comum na nossa língua portuguesa. Perdeu-se nos dias de hoje. Quando nós olhamos para as Escrituras, esta palavra ela aparece 4 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes que ela aparece, ela não necessariamente é traduzida como cenáculo. Ela pode ser traduzida como parte superior, como quarto superior ou um local superior, onde normalmente nas casas, na Palestina do século I, as pessoas se reuniam naquele ambiente tanto para comer, para conversar, mas especificamente para buscar ao Senhor em oração, como nós vemos no texto de Atos dos Apóstolos. Então a ideia de cenáculo, a metáfora de cenáculo que eu quero trazer aqui esta noite, é a ideia de voltar às origens. Pois Jesus reunia-se com os seus discípulos nesta parte superior. Nós encontramos nos 4 evangelhos, os 3 evangelhos sinóticos de Mateus, de Marcos e de Lucas, assim como no evangelho de João, Jesus se reunindo com os discípulos no cenáculo. Ali no cenáculo, Jesus estabelecia os fundamentos, Jesus ensinava, Jesus instruía e Jesus capacitava para que eles pudessem continuar fazendo a obra. Nós vemos Jesus se reunindo antes de sua morte, depois de sua morte, e nós vemos também os discípulos dando continuidade às reuniões do cenáculo. E aí, meus queridos, no cenáculo, aqueles discípulos aprenderam a servir,
aprenderam a orar, aprenderam a testemunhar e aprenderam a colocar em prática as instruções dadas pelo Senhor Jesus. Observa-se que não foi em praça pública que eles aprenderam, não foi em grandes congressos, não foi em ambientes suntuosos e luxuosos, não. Foi um quarto pequeno, um ambiente pequeno, num local pequeno, onde eles estavam reunidos, ouvindo as instruções de Jesus. E sabe o que é que isso me lembra? Isso me lembra da origem da nossa igreja. Hoje nós temos belos templos que cabem aí milhares de pessoas, templos que cabem 10 mil, 20 mil, 50 mil pessoas, como o grande templo de lá de Mato Grosso. Nós temos templos gigantescos, mas nós precisamos voltar para os fundamentos do cenáculo. No fundamento ali no cenáculo, aqueles discípulos ouviam a voz de Jesus, eram capacitados por Jesus, eram instruídos por Jesus, e a obra de Deus continuava avançando para a glória e louvor do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No cenáculo compreendemos que voltar às origens não é retroceder, mas é antes de tudo nos fortalecer para continuar avançando. Às vezes somos seduzidos pelos grandes eventos, pelos grandes congressos, mas a Assembleia de Deus não avançou através dos grandes eventos, dos templos luxuosos, não. Mas a Assembleia de Deus avançou nesses 114 anos em pequenos grupos de oração, em pequenas casas de oração, em pequenos templos de oração, onde os crentes de joelhos dobrados continuavam orando, continuavam buscando, continuavam aprendendo mais do Senhor e ensinando mais para a glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Os fundamentos do cenáculo precisam ser revisitados. E nesses 114 anos nós também precisamos nos fazer a pergunta: como será a nossa igreja se Jesus não voltar daqui a 50 anos? Como eu serei como pentecostal daqui a 10 anos se Jesus não voltar? E é por esta razão que eu convido os irmãos a fazer esta reflexão a respeito dos fundamentos do cenáculo. Muitas lições nós poderíamos tirar, mas o tempo não nos permite. Eu me focarei em 3 lições fundamentais para nós como pentecostais, que nós precisamos retirar dos ensinos ali do cenáculo. As primeiras 2 lições nós vamos tirar do discurso de Jesus em João capítulo 13 até o capítulo 17. E a primeira lição é: cenáculo é lugar de servir e não de ser servido. Quando nós olhamos o discurso de Jesus no cenáculo, na noite que antecedeu a sua morte, no Evangelho de João capítulo 13, versículo 1 ao 12, Jesus estava ali reunido com seus discípulos. E é interessante observar que a primeira lição que Jesus dá para os discípulos não é lição como talvez a gente esperasse, lições grandiosas, não, mas ele volta aos fundamentos que ele já tinha falado muitas vezes. Jesus vai ensinar aos discípulos a importância de servir, a importância de ser humilde, a importância de estar disposto a fazer mais do que ser atendido nas suas próprias necessidades. Queridos, nós vivemos dias em que cada vez mais está difícil pessoas, crentes, dispostos a servir. Se nós lembrarmos, não sendo saudosista, até porque eu não tenho tanto tempo de fé como o pastor Freitas e outros aqui, mas se nós voltarmos pouco tempo atrás, 15 anos, 20 anos, nós vamos ver que havia uma sede, um anseio de servir, nem que fosse lavando o chão, nem que fosse servindo uma água, todos estavam dispostos a servir e não queriam nada em troca. Mas nos dias de hoje, todos querem o seu nome na mídia, todos querem a sua foto no cartaz, todos querem os seus 15 minutos de fama, o seu lugar ao sol. Mas Jesus nos ensina o que o escritor pentecostal Valmir Nascimento chama de teologia da bacia. Ele vai nos apresentar a teologia da bacia, que é o ato de servir como das maiores qualidades que um crente, genuinamente crente, tem na sua vida. Louvado seja Deus. É por isso que o primeiro grande ensino de Jesus no cenáculo para nós esta noite é: precisamos servir e não ser servido. A
teologia da bacia é ensinada por Jesus, e a bacia é uma metáfora para o ato de lavar os pés que Jesus tem ali no cenário. Ela nos traz algumas reflexões, e a primeira delas nós encontramos no versículo 3, quando o próprio Jesus diz assim, ali o texto de João vai dizer que Jesus, sabendo de onde ele era, sabendo que o Pai havia enviado, ou seja, Jesus tinha consciência de que era, de que é, de que sempre será Deus, Filho do Pai, do Senhor Redentor, Ele é todo poderoso, mas Ele, conhecendo do poder, da autoridade, Ele não se fez maior do que nenhum ali, mas Ele se curvou e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Louvado seja Deus. Verdade. Nós aprendemos com isso que não importa se você é regente do conjunto, não importa se você é líder do círculo de oração, não importa se você é auxiliar, diácono, presbítero, pastor, não importa o título que você tem, mas Jesus te chamou para servir e não para ser servido. Aleluia! Glória a Deus! Verdade, glória a Deus. Jesus, com toda a sua autoridade e poder, mas Ele se curva diante de homens pecadores como eu e você, homens falhos que Ele conhecia que iria negar Ele brevemente, mas Jesus se curva e serve a cada um deles, dando exemplo para que eu e você não esqueçamos que Senado é lugar de servir e não ser servido para a glória de Deus. Aleluia! Mas a segunda lição nós encontramos no versículo 4 do capítulo 13 de João. Perceba que Jesus se dispõe a lavar os pés, mas há aqui uma visão simbólica. Ele tira as suas vestes exteriores, a sua veste interior, ele ata como um serviçal nas suas cinturas, e agora ele, com uma toalha, começa a lavar os pés dos seus discípulos. E aqui, enquanto eu meditava para esta palavra de hoje, me veio à mente: nós precisamos nos despojar das roupas que nos atrapalham de servir. A roupa da arrogância, a roupa da prepotência, a roupa da autossuficiência, são vestimentas que nos impedem de nos curvarmos ao irmão, ao próximo, e dizer: ei, meu amigo, eu estou aqui para te servir, não é para ser servido não, e se hoje não deu certo, amanhã eu vou te servir para a glória do Senhor. Aleluia! E em terceiro lugar, como já adiantado pelo nosso pastor Freitas, nós